quando nós não nos inquietamos, é quando nós não entramos em desespero, ardendo de preocupação, que nós somos capazes de permanecer firmes para ver a vitória de Deus. Porque a nossa vida é uma luta. E os orientais, eles são mestres da arte de lutar. A gente vê muitas vezes aí, não é, nos filmes, nos desenhos, nas filosofias orientais, tratar do tema da arte da guerra. Porque é um povo muito antigo, é uma cultura muito antiga, que teve que passar por muitas provas, que teve que aprender a se defender. E tem algumas coisas muito sábias que eles aprenderam no decorrer do tempo. Primeiro, que aprender a lutar não é para causar violência, não é para gerar violência e destruir o outro. Aprende-se a lutar para evitar a violência. Porque quando alguém sabe que você é bom de luta, ninguém se mete contigo. Então, evita-se a violência. Não é? A pessoa, ela está preparada para causar o menor dano possível a ela e ao outro. A guerra, a melhor guerra, a guerra mais sábia, a guerra melhor vencida é aquela que acontece e termina sem derramamento de sangue. E isso só acontece entre bons combatentes. É quando a guerra está ganha antes dela começar. Segunda coisa que eles ensinam: você precisa estar com a sua cabeça vazia e com o seu coração quieto. Nenhuma perturbação deve abalar o espírito daquela pessoa que vai combater. O que eles aprenderam para uma luta neste mundo, nós precisamos aprender para o combate espiritual. A luta, ela é bem sucedida quando a pessoa que entra para combater tem a sua alma quieta dentro do coração. Quando a sua cabeça não está dispersa entre mil coisas, quando não está desesperada. A guerra está acontecendo fora, mas no coração da pessoa estabeleceu-se a paz. E ela permanece firme, firme apesar de tudo. Permanecer firme quer dizer não nos inquietar. Se eu não me engano, na tradução da Bíblia Ave Maria está escrito: não vos inquieteis com nada. Aqui está: não vos preocupeis com coisa alguma. Chega um momento que para a gente ter sossego, a gente precisa se aquietar. Isso é em especial para aquela pessoa que está enfrentando grandes dilemas. Se você está enfrentando grandes dilemas, esta palavra é para você. É para a pessoa que está enfrentando um dilema, para uma pessoa que se encontra em extrema dificuldade. Esta é a ordem do Senhor: não vos abaleis, não vos inquieteis, não vos preocupeis com coisa alguma. Se trata de aguentar firme com todo o seu coração. Aquiete o seu coração. Tenha paz no seu coração. Quando a gente não pode se retirar de uma luta, e às vezes isso acontece. Não estou falando só de guerra travada entre espadas, não estou falando apenas de guerras travadas com armas. Estou falando daqueles conflitos que nós vivemos nos meios que nós mais estamos presentes. Aonde você convive mais? Não é na sua casa? Não é no seu trabalho? Então, diante desses lugares, nesses lugares, às vezes aparecem situações das quais nós não temos como escapar. E quando a gente não pode se retirar, quando a gente não pode avançar, porque avançar é passar por cima de uma pessoa, passar é ferir um relacionamento, avançar é passar a atropelar alguém. Não dá para você escapar, não dá para você levar adiante, só nos resta uma saída. Quando a gente vê cercado à esquerda, à direita, não dá para ir para frente, não dá para voltar para trás, o que nós podemos fazer? As palavras do nosso Pai de misericórdia são: alegrai-vos sempre no Senhor. Mantenha a sua alegria naquele momento, uma alegria que é fruto da paz. Não se preocupe, não é porque a situação não esteja pegando fogo. Não se preocupe porque você não está sozinho.
Deus está com você e Ele é o Senhor da paz. E Ele sabe como estabelecer a paz nos corações. E Ele te garante. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará o seu coração se você permanecer ali firme, confiante, sem se desesperar. Em ocasiões assim de conflito, nós deveríamos dar ouvido somente à palavra de Deus. Somente a esta palavra ou a uma palavra como esta. Por quê? Por que dar ouvido somente à palavra do Senhor? Porque na hora dos conflitos, na hora da tentação, muitas pessoas costumam aparecer de todos os lados com as suas sugestões para nos dar maus conselhos. A tentação, ela não tem como nos dar um mau conselho se ela não usar a boca de alguém. O maligno, ele nos influencia naquele momento. Nos influencia com as suas palavras, nos influencia com as suas ideias, mas ele precisa de pessoas para nos manifestar essa ideia. Então o que ele faz? Assim como o Espírito Santo inspira coisas boas no coração da gente, muitas vezes o tentador, ele dá um jeito de inspirar na outra pessoa uma palavra de perturbação que vai desorientar a gente. Então a pessoa chega e nos diz apenas uma palavrinha, mas que gera medo no coração de nós. É como se o desespero cochichasse no nosso ouvido dizendo: olha, esta situação é sem saída. Se entrega. Morre. Deixa cair os braços. Entregue a sua força. Desista de tudo. O único caminho que você tem agora é o caminho da desistência. Que adianta você lutar? Você está dando soco no vento. Você está gastando as suas forças em vão. E a pessoa que às vezes estava determinada a levar adiante aquela luta e da melhor maneira vai perdendo as suas forças porque está dando ouvidos a quem não devia. Mas com Deus não é assim. Deus quer nos ver revestidos de ânimo. Deus quer nos ver revestidos de alegria, de coragem. Deus quer ver o nosso coração vazio de todo desespero. E mesmo nos tempos mais difíceis, Ele quer que nós experimentemos a alegria. Para que também a gente seja uma testemunha para este mundo de que quem tem Deus tem uma alegria que não passa. Ele quer que eu e você, nós sejamos testemunhas do seu amor e da sua fidelidade. E quando alguém se chegar em você e perguntar por que mesmo com tudo parece que desabando, você continua alegre? Será que você perdeu a cabeça? Você perdeu o juízo? Será que você é uma pessoa alienada? É louco. Agora não é momento de você se alegrar. Todo momento é momento da gente se alegrar. Até no luto a gente se alegra. Não pela pessoa que a gente perdeu, mas pela pessoa que o céu ganhou. Nós nos alegramos por quê? Não porque a gente tenha perdido aquela pessoa. Ela vai fazer falta e a gente vai ficar com tanta saudade. Mas porque para aquela pessoa chegou um momento de descanso. Para aquele nosso querido, para a nossa querida, todo medo, toda dor, toda doença, todo sofrimento, toda morte acabou. Acabou. Ela agora está nas mãos de Deus. E Deus está cuidando dela. E um dia, por causa de Deus, ela irá ressuscitar. Mas o sofrimento daquela pessoa chegou ao fim. Então a gente suspira fundo de saudade, mas suspira fundo de alívio, de alegria. Porque nós sabemos na mão de quem nós entregamos aquela pessoa que nós tanto amamos. E por causa disso nós podemos nos alegrar. O que a covardia nos diz? A covardia manda a gente desistir. A alegria manda a gente perseverar. Enquanto o demônio nos diz, não tem saída para você, o Espírito Santo nos fala, não vos preocupeis. O demônio, ele é covarde. E ele quer que todos sejam covardes como ele. Então por isso ele se apressa em dizer para nós, em segredar no nosso ouvido, desista. Volta para o mundo. Ser cristão é difícil demais. Você não pode se comportar como um cristão. Você já tentou antes e você não conseguiu. É muito difícil ser católico. É muito difícil ser um homem de Deus. Abandone esse caminho. Você seria mais feliz se você se soltasse, se você deixasse as coisas correrem. Mas por mais que a fraqueza, a tentação e o mal nos queira enfiar esse comportamento,
nós não podemos aceitá-lo se nós confiamos em Deus. Nós não podemos nos deixar governar pela tristeza se nós somos pessoas de Deus. E você é. Mesmo com seus tropeços, você é um homem de Deus. Mesmo aí com seus resvalos. Quem é que nunca tropeçou? Quem é que nunca caiu? Quem nunca falhou na vida? Você acha que você é a única pessoa que fracassou? Olha, todos nós aqui, sem exceção, já fracassamos em alguma coisa. Olha, preste atenção, isso é importante. Todos nós aqui já fracassamos em alguma coisa da vida, mas não fracassamos na vida. Você já fracassou em algumas coisas da sua vida, mas nem por isso você é um fracasso. Você não fracassou na vida, você fracassou em algumas coisas. A gente não é bom em tudo. Tem coisas que de tanto eu fracassar eu fui aprendendo. Esse caminho não é para mim. Inteligência foi dada para alguma coisa, a gente precisa usar. Não é quando você tenta e você vê que com muita dificuldade você mal consegue fazer o necessário. Quando o outro ali com a mão nas costas faz aquilo com uma maestria. Qual a conclusão que você chega? Isso é para ele, não é para mim. Vou descobrir onde Deus me quer, vou descobrir onde eu tenho talento. E não fico triste de ter fracassado ali, fico alegre de ter aprendido. Aprendi muitas coisas, aprendi o meu limite. Ali eu fui até onde deu. Aprendi muita coisa, aquela experiência eu aproveito para outra área da minha vida. Você não é uma pessoa fracassada. O Espírito Santo não vai deixar você fracassar na vida. Pelo contrário, o Espírito Santo, ao contrário da tentação que nos manda desistir, o Espírito Santo nos manda ir de força em força. De força em força. E nem a morte, e nem o inferno poderão nos retirar desse caminho se nós nos unirmos a Deus. É de alegria em alegria, é de força em força que nós vamos vencendo. Tudo é difícil quando a gente quer vencer metro a metro, mas se torna fácil quando a gente aceita vencer centímetro a centímetro. É devagarinho, um passo de cada vez. Se eu não me engano, era ontem mesmo que a gente dizia: quem tem pressa vai devagar. Porque a pessoa que faz tudo com pressa faz mal feito e é obrigada a fazer tudo de novo quando já não tem tempo para fazer. Quando a gente tem muita pressa e tem muita necessidade que uma coisa dê certo, a gente é minucioso, a gente faz com cautela, a gente vai devagar. Será que não está na hora de você fazer um pouco mais devagar? Essas coisas que são tão urgentes para você. Fazer bem feito. Uma só vez, mais uma vez, que vale a pena. E às vezes na situação, Deus nos manda nem sequer ir devagar. Deus nos manda ficar quietos. E nos diz como esta palavra: não vos preocupeis, mas apresentai a mim em toda ocasião as vossas preocupações, nas vossas orações e nas vossas súplicas. Deus nos manda permanecer quietos, mas firmes. Não é quieto e frouxo, não é deitado e desleixado, é pronto para combater, como aquele combatente milenar que eu dizia para você, que ele sabe que para entrar na batalha ele precisa estar com a sua cabeça livre e com o seu coração pacífico. Ele tem que estar sem perturbações. O Senhor nos manda estar quietos, mas preparados, quietos, mas prontos. Não seria para renovar as nossas forças que Deus manda que a gente não se preocupe? Você já viu como uma preocupação desgasta a gente mais do que o cabo de uma enxada? Você já viu que depois de um dia inteiro de trabalho, nós nos encontramos cansados, mas não sem forças. E de tanto trabalhar, a gente vai ficando mais forte a cada dia. Com a preocupação isso não acontece. Quanto mais uma pessoa se preocupa, mais ela se esgota. Ela perde forças. Ela se esvazia. E quanto mais tempo ela permanece se preocupando, mais fraca ela fica. Será que quando Deus diz para você: não vos preocupeis, não vos inquieteis, não é para renovar as suas forças, para dar a você capacidades de vencer esta batalha que você está travando? Põe a sua confiança no Espírito Santo.
Não confie em você mesmo mais do que você confia em Deus. Porque a nossa precipitação, ela exige muito de nós. Você já viu como a gente é precipitado? A gente quer fazer as coisas logo. Então aquela precipitação dentro de nós, ela nos dá uma ordem.